Gravação iniciada, vamos aguardar alguns segundos. Bom dia a todos. A partir deste momento, declaro aberta a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 19 de agosto de 2022. Já estamos logados no EPAT e aguardando apenas a confirmação do Dr. Faisal e da doutora Daniela. Todos confirmaram presença e iniciando sessão. Temos 2 processos na pauta. Doutor Ramon, o senhor trouxe, imagino que tenha trazido voto para o processo da Sina, certo? Trouxe sim, presidente. Perfeito. Embora este processo seja o primeiro da pauta e a gente tenha como costume iniciar pelo primeiro da pauta, mas é sabido que os processos da Sina têm bastante solidários, né, envolvidos, tem sustentação oral e o que demanda bastante tempo da sessão. Então, eu sugiro partirmos para a Companhia Brasileira de Distribuição, o segundo processo, que é mais rápido, imagino, é de minha relatoria, e imagino que será bem simples, não tem nenhum ponto complexo aqui que demandaria mais tempo, e acho que a gente, assim, já liberaria também o patrono da CBD. Acho que é melhor, né? Podemos seguir dessa forma? Da minha parte, tudo bem. Perfeito. Então, pelo relatório da sustentação oral, nós temos a presença ou pedido de sustentação oral do Dr. Vanderlei de Souza Júnior. O Dr. Vanderlei está presente? Bom dia, doutor Samuel. Bom dia a todos. Bom dia. Então, vamos iniciar o processo relativo ao AIN 41.41.561, cujo autor é a Companhia Brasileira de Distribuição, é um recurso ordinário de minha relatoria. Vou pedir só alguns segundos enquanto eu subo o meu voto. E o senhor vai fazer sustentação oral, né, doutor Vanderlei? Isso mesmo, por Companhia Brasileira de Distribuição. Perfeito. Vou fazer a leitura da acusação e, na sequência, eu já disponibilizo o voto para a gente não perder tempo. Então, o AIN contém uma única acusação, a qual versa sobre creditamento indevido de ICMS decorrente de ressarcimento do ICMS-ST, cujo pedido foi objeto de análise e indeferido pelas autoridades fiscais. E aí, houve a notificação para estorno desse valor, o contribuinte não atendeu, daí lavrou-se o auto de infração. Então, pode iniciar, doutor Vanderlei. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer ao doutor presidente pelo relato. O caso aqui trata-se de um creditamento de ressarcimento de ICMS-ST. Esse lançamento de ressarcimento de ICMS-ST, primeiro, a origem desse crédito, o direito a esse crédito é incontroverso no sentido de que se trata de hipótese de não ocorrência do fato gerador, mais especificamente da situação de saída interestaduais posteriores para outra unidade da federação. Então, basicamente, houve a retenção do ICMS-ST por Companhia Brasileira de Distribuição e, posteriormente, não ocorreu o fato gerador presumido com a remessa dessas mercadorias para outro estado, quem seja o direito de ressarcimento previsto nos artigos 269 e 270 do regulamento do ICMS. Então, esse pano de fundo e esse direito não é discutido. O que se discute aqui seria se, ao elaborar os arquivos previstos na portaria CAT 1799, teria sido, se esses arquivos teriam ou não inconsistências, e se essas inconsistências poderiam ensejar o indeferimento integral do crédito, como fez
a autoridade fiscal que lavrou o auto. Um primeiro ponto que é relevante na discussão, feita essa introdução, é a questão dos períodos, né? O auto de infração ele está pautado em uma premissa que nós entendemos que não é correta, que é a premissa de que os valores lançados na GIA, aqui a GIA autuada é maio de 2016, eles teriam necessariamente a origem no mês anterior. Então, essa foi uma premissa que a fiscalização adotou, de que os valores lançados aqui, desculpa, lançados em maio de 2017, aqui, desculpa, aqui é maio de 2016, ele teria imediatamente uma origem no mês anterior. E essa é uma premissa que não se subsiste, porque parte também de uma outra questão que é discutida no recurso, de que não há nenhuma vedação na legislação estadual para que o direito de ressarcimento fosse exercido com relação a créditos de períodos anteriores, porque essa é uma premissa que permeia a fiscalização, qual seja, a de que o direito de ressarcimento somente poderia ser exercido com relação a créditos do mesmo período de apuração ou créditos do período imediatamente anterior. E, a partir dessa premissa, o arquivo analisado foi do período imediatamente anterior, sendo que sempre a empresa buscou determinar e apontar que os créditos teriam origem em junho de 2015. Então, esse é o primeiro ponto, e esse é um ponto do recurso, em que se demonstra que não há nenhuma vedação, seja na legislação, porque na própria legislação há o direito de crédito extemporâneo, desde que é respeitado o prazo decadencial de 5 anos, assim como em regime especial específico que a Companhia Brasileira de Distribuição apresenta, e aqui o regime nem é exatamente a hipótese de aplicação do regime, porque o regime ele trata da possibilidade de compensação desses créditos de ICMS-ST com débitos de ICMS cobrados pelo artigo 426-A, né, a hipótese de antecipação. Aqui nem é essa hipótese de compensação do regime, é o lançamento do crédito do ressarcimento em si, na GIA. Então, entende-se o quê? Que há uma premissa quanto ao arquivo que foi analisado. Houve a análise incorreta do arquivo, que deveria ter sido o arquivo de junho de 2015 e foi analisado um arquivo do mês imediatamente anterior. E também há outro ponto que, num primeiro momento, ao entregar esses arquivos, de fato, a fiscalização ela acaba indeferindo o todo por alguns erros pontuais que há no relatório que embasou esse indeferimento. Então, o que buscou fazer a companhia, tendo conhecimento desses erros pontuais, os quais, frise-se, não são suficientes para indeferimento do todo. São alguns erros pensados de que se entendeu que esses erros poderiam ensejar um indeferimento integral. A companhia fez o reprocessamento dos arquivos, entregando esses arquivos com esses erros sanados para demonstrar, ainda que se pudesse, quando superados esses erros, não há que se falar em indeferimento integral. Ainda que se entenda que o valor seria menor do que o original, não há como se indeferir integralmente com base nesses erros pontuais. E apresentou também esses arquivos reprocessados à autoridade fiscal, mas esses arquivos não foram considerados. Então, acho que há aqui duas linhas de argumentação. A primeira é a de que o direito de crédito ele tem origem num período distinto daquele adotado pela fiscalização, que sempre foi indicado pelo contribuinte e que não foi considerado, por se entender que apenas o crédito gerado no próprio mês poderia ser lançado e não respeitado o prazo decadencial dos 5 anos. E um outro ponto seria a questão de que os apontamentos específicos que foram indicados não poderiam ensejar por si só o indeferimento integral do direito de crédito. E aqui até me reporto a uma decisão proferida pelo Dr. Samuel, aqui pela Colém da Oitava Câmara, em alguns processos que tiveram um objeto muito semelhante aqui ao aqui descrito, em que a decisão, pelo menos no primeiro momento, foi por converter esses casos em diligência para que o fiscal avaliasse esses arquivos reprocessados e, ao menos, indicasse que esses erros pontuais, de fato, ou foram sanados ou não poderiam descaracterizar ou levar ao indeferimento integral. Inclusive, o Dr. Samuel, naquela ocasião, aponta que, ao assim proceder, na verdade, ele estaria, de certa forma, mantendo o lançamento que padeceria de vício de iliquidez e certeza, né?
exatamente por manter a análise com base nesses erros pontuais e não com a efetiva avaliação das operações que ensejaram o ressarcimento e que se encontram reportadas no modelo 1 e 3 da portaria CAD. E aqui, só para mencionar o número de uma dessas decisões, eu posso citar o AIN, deixa eu só usar aqui, perdão. E até foi um julgamento que ele se deu em conjunto com mais de um AIN. Perdi aqui só. Acho que essas são as razões, Anderson Marco. Qualquer coisa, eu só perdi o número do AIN aqui das decisões. Foi um julgamento conjunto de 4 autos, sendo que 2 era da relatoria de Vossa Senhoria e outros 2 do Dr. Zuli. Mas aqui eu posso mencionar também, se o senhor necessário. Só preciso localizá-lo aqui, que eu perdi o número do AIN. Agradeço pela palavra. Obrigado. Perfeito. Algum esclarecimento ou podemos ir ao voto? Eu já disponibilizei meu voto. Passo pular o relatório, meu relatório é bem sucinto, passo já para o voto. O ponto nodal da discussão travada no presente AIN é saber se a recorrente faz jus ou não ao creditamento do imposto lançado sem tributos fiscais, quais são decorrentes de valores apurados a título de ressarcimento, cujo pedido foi objeto de análise e indeferido pelas autoridades fiscais, sob o fundamento de que os arquivos da portaria CAT 17 apresentaram inconsistências, especificamente no que diz respeito às divergências nas unidades de medida e registros de entrada incorretos no controle de estoque de determinados produtos. Então, em 2 momentos é apontado essas inconsistências. Tem 5 as folhas 136 e tem 4.2.1 as folhas 107. Então, toda a discussão e fundamento para o indeferimento do pedido de restituição foi decorrente aqui da constatação dessas divergências nas unidades de medida. Examinando os autos, concluo que o trabalho fiscal é procedente. Explico. As divergências que fundamentaram o indeferimento do pedido de ressarcimento foram expostas e enfrentadas pelo FR autuante, quando da apresentação da manifestação fiscal, folhas 6132 e 6141. Mas não foram esclarecidas, nem tampouco refutadas pela recorrente. Aqui eu digo em relação especificamente a essa inconsistência das unidades de medidas, porque é tão fácil de verificar e a recorrente não refutou esses equívocos, essas divergências. Cito como exemplo das divergências que evidenciam a procedência do AIN em análise os problemas consistentes nas unidades de medidas dos produtos copo Coca-Cola sortido PL 473 ml e assadeira hatch oval PL, decorrentes da falta de conversão das unidades lançadas no controle de estoque, as folhas 6136 e 6137, que provocaram valor muito superior ao que a recorrente faria jus de ressarcimento no referido período. Por outro lado, a recorrente apenas ficou no campo das alegações. E eu cito isso por quê? Porque o fiscal aborda muito diretamente essa questão da unidade de medida, dos erros que provocaram um valor muito superior, e a recorrente não enfrenta essa questão da unidade de medida. Fica tão somente, olha, eu tenho direito ao crédito, porque tenho um regime especial, porque tenho direito ao lançamento extemporâneo, e houve um erro na análise do período. Eu entendo que não houve esse erro na análise do período. E também não vieram esclarecimentos e informações para refutar essa constatação nos equívocos nas unidades de medida. Inclusive, tais exemplos, esses exemplos que eu citei dos 2 produtos, copo Coca-Cola e assadeira, afastam o argumento sustentado pela recorrente no sentido de que o AIN seria nulo porque teria apontado equívocos em notas fiscais de fevereiro de 2015 e não em documentos fiscais de junho de 2015, ex-objeto do AIN. Em verdade, as notas fiscais apontadas pelo fisco que acobertam operações com os referidos produtos referem-se ao mês de junho, logo totalmente improcedente a alegação da recorrente. Aqui, só um destaque, o Dr. Vanderlei acho que estava mencionando as notas de maio de 2015, mas
pelo menos a alegação no recurso e na defesa, é em relação às notas fiscais de fevereiro de 2015. Neste passo, como a recorrente não conseguiu comprovar a legitimidade dos valores objeto do ressarcimento a que se refere o AI, ora em análise, a discussão relativa ao aproveitamento extemporâneo dos créditos resta prejudicada. Eu entendo que, assim, como não comprovou, não trouxe esclarecimento, não refutou a questão dos equívocos nas unidades de medida, para mim resta prejudicada qualquer outra questão relativa ao crédito, como aqui no caso, direito ao lançamento extemporâneo, que é uma discussão paralela em relação a esse tema, mas eu entendo que, como não restou comprovada a legitimidade dos créditos, restou prejudicada qualquer outra discussão relativa ao direito ao crédito. Adicionalmente, eu entendo que as provas e os elementos contidos nos autos não necessitam de nenhuma confirmação ou análise por parte do FR autuante, motivo pelo qual deixo de acolher o pedido de conversão do julgamento em diligência apresentado pela recorrente. Aqui também destaco, em outros casos, sim, vi necessidade, justamente porque o contribuinte aí sim traria ou trouxe algum arquivo novo, alguma informação que dependeria de alguma análise, ou até que em nenhum momento houve a análise de arquivos apresentados pelo contribuinte. Mas, pela análise que eu faço aqui do presente caso, não é essa a hipótese dos autos. Houve a análise dos arquivos, que foi até anterior à lavratura do AIM, então não trouxe nenhum documento novo, nenhum arquivo novo que pudesse, a meu ver, ensejar a necessidade da conversão do julgamento. Quanto à penalidade, tem-se que a multa foi aplicada de acordo com a legislação, não havendo que se falar assim efeito confiscatório, devendo ser destacado ainda que ainda existe na legislação previsão para afastar os juros sobre o montante correspondente à penalidade imposta. Outro sim não merece ser acolhido o pedido de decretação de nulidade da decisão monocrática, dado que a recorrente não apontou em seu recurso qualquer argumento que indicasse o suposto vício. Tem só um pedido de decretação da nulidade lá ao final do recurso, mas não há, ao longo do apelo, nenhuma menção quanto a fundamento ou presença de vício na decisão. Por outro lado, tem razão a recorrente quanto ao pedido de que os juros devem ser limitados à taxa Selic, haja vista a súmula 10 de 2017, revisitada pelo TIT em 9 de junho de 2022. Por todo exposto, conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento. É como voto. Fiquem à vontade para discutir, para perguntar, qualquer dúvida. Questão apontada pelo patrono do autuado com relação ao período que foi analisado. Então, na verdade, constou como fevereiro, e não maio, é isso, doutor Samuel? Perfeito. Pelo que eu entendi, o doutor Vanderlei estava mencionando maio de 2015, e, na verdade, o que se discute aqui, pelo menos no recurso, é falar, mas o fiscal e o auto fazem referência, né, a notas de fevereiro de 2015, mas o objeto do AIM são as operações de junho de 2015. E realmente as notas são de junho. Então, tem notas de junho. O Perfeito. fiscal ele faz uma análise tanto de fevereiro, porque deve ter sido aproveitado por um outro auto, mas também faz o enfrentamento de notas de junho de 2015. E ele cita, está bem fácil de verificar, na manifestação fiscal, é bem didática. Ok, obrigado. Parabenizo o doutor Samuel e pelo menos para mim está muito baixo, viu, doutor Faisal? Baixo, é? Estou com um problema de microfone aqui. Vocês conseguem, pelo menos, minimamente me ouvir? Agora sim. Tá. Então, feitos os esclarecimentos do doutor Vanderlei, também com os pontos do doutor Ramon, eu estou satisfeito, estou preparado para votar. Obrigado. Perfeito. Doutora Daniela, podemos encerrar o debate? Doutora Luciana? Sim, parabenizo o doutor Samuel pela análise, o doutor Vanderlei pela defesa do seu cliente, acompanho integralmente o voto do doutor Samuel.
pela manutenção da acusação e parcial provimento com relação à questão dos juros. Perfeito. Obrigado, doutor Leandro. Então, encerrando o debate, verificando o quórum. Todos confirmaram presença, iniciando a votação. Todos votaram por unanimidade conhecer do recurso ordinário e dar parcial provimento. Aqui na questão dos juros e no mais mantendo a improcedente. Então, a partir deste momento, encerrando a votação e julgamento do AIN 41.41.561, cuja autuada é a Companhia Brasileira de Distribuição. Então, o julgamento é encerrado, doutor Vanderlei. Obrigado, bom trabalho a todos. Bom dia, obrigado. Agora podemos ir para a análise do AIN 40.46.652, cuja autuada é Sina Indústria de Alimentos Limitada, é um recurso ordinário de relatoria do Dr. Ramon. Pelo relatório de sustentação oral, nós temos pedido de realização de sustentação oral pela doutora Priscila Takakura, não sei se pela Sina ou pela JBS, e o doutor Vitor Mauad, em relação, acho que a responsabilidade do próprio patrono. É aqui como aparece para mim. Presidente, apenas para esclarecimento, esse processo está retornando ao julgamento das câmaras ordinárias, por determinação da Câmara Superior, exclusivamente para apreciação da questão da responsabilidade solidária, que, por julgamento daquela egrégia Câmara, entendeu que não foi apreciado nessa instância. Então, vou pedir até para os patronos se limitarem a esses argumentos, na medida em que o meu voto vai se limitar exclusivamente também a esse aspecto do auto de infração. Perfeito, doutor Ramon. Obrigado até já pelo destaque inicial. Então, podemos iniciar pelo doutor Vitor Mauá. E aí, na sequência, eu não sei, a doutora Priscila, se vai fazer sustentação oral ou não, ou se está apenas acompanhando a sessão. E... Pode falar, doutora. Desculpa, bom dia, presidente. Eu vou fazer sustentação oral pela JBS. Perfeito. Então, doutor Vitor Mauá faz primeiramente, e na sequência, eu convoco a senhora faz a sustentação oral. Vou pedir, então, para o doutor Faisal, para o doutor Ramon, não sei aí se necessária a leitura da acusação ou da decisão lá da superior. Fica à vontade, doutor Ramon. Presidente, vou fazer a leitura, então, da Câmara Superior. Trata-se de julgamento por determinação da Câmara Superior em julgamento de 14 de nove de 2021, que decidiu por unanimidade pelo retorno do processo para complemento de julgado nos seguintes termos. Em face do exposto, propõe a anulação da decisão recorrida, circunscrita a questão da presença no polo passivo dos 22 responsáveis solidários elencados no campo 33 do AIN original, as folhas 1 e 4, com o retorno dos autos à instância ordinária para que tão somente a responsabilidade solidária seja apreciada, com a produção de nova decisão devidamente fundamentada. No retorno dos autos deverão ser examinadas as questões remanescentes do apelo especial fazendário, bem como os recursos especiais interpostos pela autuada e pelo responsável solidário, Sr. Nemin Abdul Masih. Essa foi a decisão da Câmara Superior. Presidente, eu peço gentileza de abrir a edição do voto, por favor. Perfeito, doutor Ramon. Eu peço só para o doutor Vitor Mauá informar o número da OAB dele, que eu estou justamente no registro de sustentação oral e não consta o número da OAB dele. Pode falar, doutor? Pois não, doutor Samuel. É 128.339, São Paulo. Perfeito. Então, vai demorar um pouquinho só, porque eu tenho que marcar todos os demais como ausentes. Já
registrei a doutora Priscila. As duas sustentações registradas, iniciando aqui, iniciando o debate para o doutor Ramon subir o voto ou editar. Já está nesta página, doutor. Bom dia, senhores, nobres juízes. Trata-se de julgamento dos já conhecidos autos da Operação Yellow. Eu acredito que todos os julgadores aqui já tenham participado, já tenham até posição formada, né, dos julgamentos. Afinal, foram lavrados 86 autos de infração. Desses 86 autos, 75 autos já chegaram por questão de alçada no Tribunal de Impostos e Taxas. E a questão já foi bastante discutida, já foi debatida, né? Trata-se de operações da empresa Sina, né? A acusação é falta de emissão de nota. Neste auto especificamente, nos meses de novembro e dezembro de 2010, né? E por que foram tantos autos? Foram tantos autos porque a fiscalização optou de fazer um auto de infração para cada cliente da empresa. Neste caso, a JBS, que está aqui presente também, vai sustentar suas razões recursais. Então, o que acontece? O TIT, o Tribunal de Impostos e Taxas, já julgou 52 autos de infração, e desse julgamento já restou consolidado nas câmaras ordinárias de que a nossa responsabilidade não se manteria em razão das provas que foram inseridas nos autos não permitem o entendimento de que o advogado teria participado das fraudes que são descritas no processo em relação à empresa Sina e as demais responsabilizadas. A Câmara Superior já analisou 16 vezes esses autos de infrações, o mesmo acervo probatório, as mesmas razões de acusação e de defesa, e já entendeu que a responsabilidade do advogado deve ser afastada por insuficiência de provas em relação à acusação que foi realizada. Essa é uma posição consolidada nas câmaras ordinárias e na Câmara Superior com precedente reiterado. Então, eu acredito que, nesse caso específico, esse processo foi julgado inicialmente pela segunda Câmara Julgadora, relatoria do Dr. César Zalaf. Ele trouxe ao voto um entendimento jurídico a respeito da responsabilidade tributária e afastou a responsabilidade tributária de todos os responsabilizados, com exceção de Nemer Abdulmaci, que é o sócio administrador da empresa Sina. Neste mesmo voto, houve a divergência levantada pelo Dr. Celso Barbosa Julián, né? Dr. Celso, ele mantinha todas as responsabilizações, com exceção da nossa, seguindo também a decisão ora em revisão, o entendimento majoritário, o entendimento dominante do Tribunal de Impostos e Taxas. Então, nós esperamos, para não nos delongar muito aqui, como eu disse, Vossas Excelências já conhecem o tema, já é um tema bastante debatido, nós esperamos que se mantenha o entendimento para afastar a nossa responsabilidade. Agradeço a atenção e estou à disposição, caso seja necessário algum tipo de esclarecimento. Obrigado, doutor Vitor. Agora, vamos ouvir a doutora Priscila, pela JBS. Cumprimento o ilustríssimo presidente, o ilustríssimo relator, os demais julgadores que compõem a Câmara, os advogados presentes. Presente caso, como já bem relatado e tratado pelo Dr. Vitor, aqui se trata de falta de emissão de documento fiscal pela empresa Sina, porque ela teria feito uma operação de venda utilizando
empresas de fachada interpostamente para garantir créditos na operação interestadual de 12%, quando a operação interna ela tem uma carga tributária de 7%. Aqui a decisão de segunda instância, ela deu provimento ao recurso ordinário da JBS para excluí-la do polo passivo, por entender que não haveria legitimidade passiva. E aí essa decisão ela foi anulada pela Câmara Superior por entender que não estaria fundamentada. Com relação a esse ponto, eu gostaria só de destacar que a decisão da segunda Câmara ela está muito bem fundamentada. Ela trouxe doutrina que trata justamente a respeito do fato de que o interesse comum do artigo 124 do CTN, ele é um interesse jurídico e não um interesse econômico, factual ou subjetivo. Inclusive, trouxe decisões do STJ nesse sentido, de que o interesse comum é um interesse jurídico. Aí, já adentrando as razões de legitimidade passiva da JBS, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que há dois tipos de responsabilidade no presente caso. Há a responsabilidade tributária daquelas pessoas físicas e jurídicas que supostamente teriam participado desse esquema fraudulento apurado pela Operação Yellow, e a responsabilidade da JBS S.A. recorrente, que ela é exclusivamente por ter recebido mercadorias acobertadas por documentos fiscais sem verificar a regularidade do fornecedor. Então, repito, aqui a responsabilidade da JBS, ela foi incluída e ela foi feita a distinção no próprio auto de infração de que a responsabilidade ela é exclusivamente por ter recebido mercadorias sem verificar a regularidade da empresa fornecedora. Esse ponto é muito importante para o presente caso, justamente para se diferenciar os tipos de responsabilidade no presente caso. Aqui não há interesse comum nos termos do artigo 124 do CTN da JBS, porque a JBS ela não participou, direto ou indiretamente, dos atos que deram origem a essa operação Yellow, a esse suposto esquema fraudulento. E a JBS, ela figura aqui na condição de compradora das mercadorias. Então, para que a JBS fosse responsabilizada nos termos do artigo 124 do CTN, que fala em interesse comum, haveria necessidade que a JBS tivesse um interesse jurídico na venda dessas mercadorias. E não há, porque a JBS, justamente, ela é compradora. Então, aqui verifica-se que a JBS ela está em um polo antagônico em relação ao vendedor da mercadoria. E a doutrina, inclusive a jurisprudência, o STJ já reconheceu que, para se caracterizar um interesse comum nos termos do artigo 124 do CTN, há necessidade de que seja um interesse jurídico e não um interesse econômico, factual ou subjetivo. Então, veja, a JBS, embora ela tenha interesse na realização do negócio jurídico, ela não tem interesse jurídico na realização do fato gerador, ela não tem interesse na venda desses bens. Então, não haveria possibilidade de ser responsabilizada, inclusive justamente porque ela não tem interesse nessa execução do contrato, os interesses são contrapostos. Então, esse é um primeiro ponto, que não há interesse comum, justamente por estar em polos antagônicos, vendedor e comprador. E o segundo ponto é que aqui não há sonegação fiscal, então não há possibilidade de se responsabilizar por sonegação fiscal, porque o próprio auto de infração, ele reconhece que a JBS ele está incluída aqui como responsável exclusivamente por ter recebido essas mercadorias e não por ter participado dolosa, com atitude dolosa, fraude ou simulação das operações supostamente fraudulentas. Então, aqui não há sonegação fiscal, inclusive o próprio auto de infração, ele na verdade, afirma o contrário, né, de que a JBS não participou na medida em que faz essa separação. Então, a JBS não está na operação Yellow e o próprio auto de infração faz essa distinção da responsabilidade daquelas pessoas físicas e jurídicas que supostamente teriam participado desse esquema fraudulento e da mera adquirente das mercadorias. E, por fim, também é importante destacar aqui que essa responsabilidade ela não pode ser aplicada por presunção, nos termos do parágrafo 1º do artigo 11, porque aqui não se trata de operação sem documentação fiscal. Aqui há documentação fiscal, a operação tinha, sim, toda a documentação fiscal. O que ocorreu foi que, posteriormente, o fisco desconsiderou, posteriormente, em 2013, muito após os fatos geradores, o fisco desconsiderou essas operações. Então, aqui há nitidamente a impossibilidade
de se atribuir responsabilidade tributária à JBS, porque, primeiro, ela não possui interesse comum, porque ela está em um polo antagônico em relação ao vendedor, segundo, porque ela não participou de qualquer ato doloso desse suposto esquema fraudulento. Não há aqui prova de sonegação, há inclusive o contrário. E aí, caso superado esse ponto de legitimidade passiva, eu trago aqui a necessidade de se analisar a materialidade das operações, porque aqui a responsabilidade atribuída à JBS, ela foi uma responsabilidade exclusivamente por ter recebido mercadorias sem verificar a regularidade da empresa fornecedora. Então, aqui há necessidade de que se analise se foi verificado ou não, e já adentrando a esse ponto, eu destaco que a recorrente comprovou que a situação de inabilitada da empresa fornecedora, ela só sobreveio em 2013, ou seja, muito posteriormente aos fatos geradores que são de 2010, e, inclusive, há um repetitivo do STJ nesse sentido, que deve ser aplicado aí por analogia, no sentido de que a declaração de inidoneidade da empresa, de nulidade da inscrição estadual, ela não pode retroagir para atingir terceiros, especialmente terceiros de boa-fé, e, no presente caso, como essa declaração de nulidade de inscrição estadual, ela só foi reconhecida em 2013, e os fatos geradores são de 2010, não pode retroagir. Inclusive, também para se aplicar aqui o entendimento da súmula 509, que garante, do STJ, que garante o direito ao crédito ao vendedor, ao adquirente de boa-fé, quando ele comprova a efetividade das operações. E aqui a recorrente comprovou a efetividade das operações, tanto que juntou os pedidos comerciais, as notas fiscais, o razão analítico e os comprovantes de pagamento. Então, aqui há necessidade de se reconhecer que a operação ela efetivamente ocorreu e não poderia retroagir para atingir terceiros. São essas as considerações, eu fico à disposição para esclarecimentos. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, doutora Priscila. Doutor Ramon, vamos ao voto. Obrigado, presidente. Antecipadamente, vou pedir desculpas, porque aparentemente estão cortando algumas árvores aqui próximo à minha residência, então vai haver algum ruído da comunicação, mas vamos superá-los. Eu vou, preliminarmente, adotar o relatório do Dr. Eduardo Temes Alaf, atual desembargador do Tribunal de Justiça, na medida em que foi bastante completo, trouxe todos os argumentos de todos os autuados em sede de recurso ordinário. Então, vou poupá-los da leitura, na medida que já é de conhecimento de todos. Vou passar diretamente ao voto. Item 4 do julgado. Tendo em vista a necessidade de demonstrar as condutas dos responsáveis que ensejaram suas inclusões na condição de responsáveis, passo a demonstrar todo o contexto societário descoberto pela Operação Yellow, referenciando a decisão ACO. Igualmente, colegas, patronos dos autuados, eu aqui trago, referenciando a decisão recorrida, que também foi bastante exaustiva e bastante pontual, em indicar, inclusive, as folhas em que estavam cada prova em que o fisco demonstrou a participação de cada autuado e também dos responsáveis solidários. Então, acredito, presidente, se me permitir também, poupá-los da leitura, se os patronos também discordarem, também concordarem, vou poupá-los dessa leitura, na medida em que já consta dos autos, inclusive da decisão recorrida. Passo, então, à questão da responsabilidade solidária, item 7 do julgado. Quanto à inclusão da multa na solidariedade contestada pelos devedores solidários, Modena Agropecuária, Incorporação Empreendimentos, Imobiliários Limitada, Marcel Rodrigues Ferraz, Milovag, BRF, o artigo 124.1 do CTN dispõe que são solidariamente obrigados as pessoas que têm um interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. No caput do artigo 103 do mesmo diploma legal, tem-se por definido que a obrigação tributária será principal ou acessória. Em seu parágrafo 1º, aduz que a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tendo por objeto o pagamento tributário ou penalidade pecuniária. A penalidade pecuniária surge com o descumprimento de uma obrigação acessória, vide parágrafo 2º e 3º, convertendo-se em principal.
Logo, resta concluir que a solidariedade prevista no 124.1 abarca tanto o imposto quanto a multa. Quanto à responsabilidade tributária, a autoridade fiscal fundamenta a inclusão dos responsáveis no artigo 11, inciso 11 e 12 do RICMS, no artigo 124.1 do CTN. Trago aqui 10 dispositivos. Por sua vez, a responsabilidade por interesse comum encontra a previsão também na Lei 6.374, artigo 9º, incisos 11 e 12, e parágrafo único, presumindo-se ter interesse comum para efeitos do exposto no inciso 11, ou adquirente da mercadoria ou tomador de serviço em operação ou prestação realizadas sem documentação fiscal. Chama atenção para esse dispositivo na medida em que é o que fundamenta, inclusive, a inclusão da solidariedade representada pela doutora Priscila. A legislação paulista, por sua vez, retira a validade da disposição do artigo 128 do CTN. Por sua vez, o CTN possui fundamento também no 146, inciso 3 da Constituição Federal, que estabelece que cabe à lei complementar dispor sobre normas gerais em matéria tributária, função cumprida pelo CTN, ao passo que recepcionado no nosso ordenamento jurídico com status de lei complementar. Com isso, o interesse comum existente entre o autuado e os devedores solidários consistiu, conforme comprovado pela fiscalização, em omitir a ocorrência de fatos geradores relativos ao ICMS, mediante a criação de uma estrutura empresarial, acima mencionada, da qual todos os solidários participaram. Restou comprovada, quero aqui fazer uma ressalva, bem apontado pela doutora Priscila, e aí já peço também para editar o voto posteriormente, presidente, na medida em que a representada pela doutora Priscila não participou da estrutura empresarial e essa informação que vai constar de forma equivocada. Então, doutora Priscila, retifico aqui essa informação que constou no voto, tá? Salvo pela responsável JBS. Restou comprovado, além do interesse econômico, também o interesse jurídico, na medida em que, para viabilizar o esquema fraudulento constatado pela autoridade fiscal, os diversos partícipes se valeram de estruturas jurídicas e empresariais relativas à constituição de empresas, assinaturas de contratos e participações das empresas do grupo. Concluiu a fiscalização dessa forma que as diversas partes envolvidas concorreram, de alguma forma, para a criação e manutenção de uma fraude fiscal estruturada, conceituada pelo artigo 31, parágrafo 2º e item 1 do RICMS, como sendo aquela decorrente da implementação de esquema de evasão fiscal, mediante artifícios envolvendo a simulação e simulação de atos, negócios ou pessoas, e com potencial de lesividade ao erário. Destaca-se que as empresas Multióleos e Farelos Limitada, Faróleo, Comércio de Produtos Alimentícios Limitada, e DOV, Óleos Vegetais Limitada, eram constituídas por interpostas pessoas arroladas no presente ainda. Entendimento análogo foi adotado pela 10ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas, Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, no julgamento ordinário de processo, de relatoria do Dr. Rafael Zulli. Logo, ao contrário do que sustentou o devedor solidário João Schoit-Caco, não haveria que se falar em exclusão de qualquer responsabilidade, na medida em que o artigo 11, inciso 11 e 12 do RICMS e artigo 9, incisos 11 e 12 da Lei Estadual preenchem o requisito do artigo 124.2 do CTN, amparado no 146.3 da Constituição Federal. Não convence os argumentos invocados. Não convencem. Os argumentos invocados pelos devedores solidários fazem empreendimentos de corporação limitada. Maria de Fátima Butara Ferreira Abdumaci, Andréa Ferreira Abdumaci, Simão Nemer Ferreira Abdumaci, contra a violação do artigo 128, que prevê a exclusão da responsabilidade do contribuinte originário ou atribuição dessa responsabilidade ao contribuinte em caráter supletivo. No caso do presente AIN, a solidariedade é fundada no artigo 11, incisos 11 e 12, sem exclusão do contribuinte ou atribuição de responsabilidade supletiva. Quanto aos fundamentos referentes a uma provável aplicação desvirtuada dos artigos 134, 135 e 1016 do Código Civil, invocados pelos também devedores solidários, Eneide Maria de Souza, Maurício Trovo Benedito, Nemer Abdumaci, Dália Prígio da Silva, Marcílio Mendes Ferreira, Emergistes S.A. e Howard S.A., essas pessoas foram arroladas como devedoras solidárias por terem concorrido com a fraude estruturada perpetrada por interesse comum na ocultação de fatos geradores do ICMS, mais onerosos do que aqueles formalmente e efetivamente ocorreram, por conseguinte, entendo improcedentes tais argumentos. Não tem aplicação ao caso o artigo 112, na medida em que não há dúvida quanto às capitulações das infrações imputadas. Quanto ao argumento lançado pelo devedor solidário João Schoit-Caco, no sentido de que deve ser aplicado o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, o qual consubstancia o princípio da capacidade contributiva, observa que tal princípio não é óbice para a inclusão no polo passivo de autuação de pessoas que contribuíram para a conduta infracional. Superadas as questões laterais, passo a colacionar
a participação de cada um dos devedores solidários na instituição e na manutenção da fraude fiscal estruturada, constatada pela autoridade fiscal com amparo no julgamento singular, o qual referencio nos termos da decisão do STJ-HC 216.659, que trata da fundamentação per relationem, pela completude, clareza e acerto quanto às provas apontadas e cujas conclusões não diferem daquelas a que cheguei, tendo em vista o farto material probatório. Então, aqui vou referenciar também a decisão de primeira instância, na medida em que, como já disse, apontou, além das condutas, também as folhas em que estavam os documentos e que fundamentou a acusação. Bom, no mesmo sentido, são as decisões dos AINs 4046.750 desta 8ª Câmara, 4052.712 da 4ª Câmara, 4040.864 da 9ª Câmara, entre outros diversos precedentes, conforme citado pelo patrono, Dr. Vitor. Então, colegas, eu vou, se me permitirem também, suprimir a leitura da conduta infracional objetiva de cada um, na medida em que já constante do julgado recorrido, há algum óbice com relação a isso. Passar a leitura, então, dos casos específicos do Dr. Vitor e da JBS. Item 39 do julgado. Quanto ao devedor solidário JBS S.A., nada obstante sua alegação de que agiu com boa-fé, é importante observar que o Código Tributário Nacional consagra a responsabilidade objetiva por infrações. E aqui eu abro exceção para tratar da conduta infracional, na medida em que ela tem relação direta com a atribuição de responsabilidade solidária por interesse comum na condição de recebedor das mercadorias, conforme apontado pela fiscalização. Então, contudo, cabe observar que o STJ manifestou entendimento que o terceiro de boa-fé não pode ser responsabilizado pelas irregularidades do emitente, podendo aproveitar o crédito desde que comprove simultaneamente 4 elementos configurados de boa-fé, a saber, conforme citado pela patrona: demonstração da veracidade da compra e venda efetuada, declaração de idoneidade posterior, celebração do negócio jurídico efetivo e consequente emissão das referidas notas fiscais. Comprovação de que o adquirente de boa-fé verificou a regularidade fiscal do alienante e existência de prova de pagamento às empresas cujas notas foram declaradas inidôneas. De certo que a invocação à tentativa de afastar a responsabilidade por infração à legislação tributária tem sua origem em entendimentos jurisprudenciais nesse sentido. Porém, devemos relembrar que sentenças e acordos, à exceção das ressalvas previstas no ordenamento jurídico, produzem efeito somente para as partes que integram a relação jurídica, não alcançando terceiros que não participam no processo, devendo prevalecer a dicção do artigo 136 do CTN. Em razão disso, a aplicação de um entendimento jurisprudencial no âmbito do contencioso administrativo tributário deve ser tratada como exceção à regra da responsabilidade objetiva. Observe que não se trata de aplicação de boa-fé prevista na súmula 509 do STJ, a qual trata exclusivamente das autuações que debatem o direito ao crédito do imposto, com amparo legal e constitucional. Esta súmula e seus precedentes são inaplicáveis ao presente caso. A alegação do recorrente é quanto à cláusula geral de boa-fé. Inicialmente, observe que cabe a aplicação do 136 do CTN, o que a princípio afasta as alegações quanto à intenção dolosa dos contribuintes das infrações tributárias, remanescendo, por outro lado, a culpa. Neste ínter, observe que a culpa na relação tributária é presumida, ao passo que a legislação tributária em diversos dispositivos atribui aos contribuintes o dever de diligência. Portanto, cumpre pesquisar a conduta do autuado nas operações em comento. A comprovação de simulação quanto ao estabelecimento de multióleos, óleos e farelas limitada e a ausência de capacidade operacional, folha 564 de multióleos e farelas limitada em Minas Gerais. O pagamento parcial a favor dessa sociedade não tem capacidade de comprovar as mercadorias que têm origem no estabelecimento mineiro, na medida em que, dentre 11 operações para as quais não houve emissão de notas fiscais, foi apresentado um único comprovante de pagamento, as folhas 2.591. Concernente à nota fiscal 1.215 e uma única confirmação de pedido, folhas 2.592, cujo valor não encontra correspondência com nenhuma das notas fiscais discriminadas nos demonstrativos de folhas 26 e 27. Ainda foram apostadas cópias relativas a 2 CTRCs, folhas 2.593 e 2.594, relacionados às notas fiscais de notas fiscais número 1.218 e 1.225, os quais não se prestam a certificar a efetividade das operações tais como registradas, pois, conforme demonstrado pela autoridade autuante, folhas 3.473 e 3.474, o horário da passagem da praça de pedágio é incompatível com o momento da autorização das notas fiscais e a distância percorrida, conforme bem apontado pelo julgamento ACO.
Ainda sobre os pagamentos, já consignou o juiz da Câmara Superior do TIT, Dr. Jean Paulo Camilo Dringoli, no âmbito do processo da RPC 3296166-2010, recurso especial com destaques. Aí trago aqui o entendimento já consolidado da Câmara Superior nesse sentido. No mesmo sentido, também voto do Dr. Fábio Henrique Bordini Cruz. Item 52. É imprescindível que o contribuinte tenha cautela em suas relações comerciais sob pena de ter de responder perante o fisco sobre as irregularidades eventualmente constatadas. A inobservância a tal regra não pode possibilitar ao contribuinte qualquer alegação no sentido de que não pode identificar com segurança e clareza a conduta de que lhe é exigida a partir de textos legais. Aquele comerciante, contribuinte que não diligencia no sentido de verificar a regularidade fiscal do parceiro comercial, deixando de observar a cautela comercial ou a legislação fiscal, age com culpa, no mínimo, com negligência. E quem age negligentemente não age de boa fé, não cabendo invocar qualquer benesse nesse sentido. Tal entendimento está de acordo com a boa-fé objetiva consagrada no Código Civil, do qual se extrai que a conduta de boa-fé é aquela que exige uma conduta leal dos contratantes e que está relacionada com os deveres anexos ou laterais da conduta, que são íncitos a qualquer negócio jurídico. A doutrina aponta como deveres anexos, entre outros, dever de cuidado em relação a outra parte negocial, dever de respeito, dever de informar a outra parte sobre o conteúdo do negócio, dever de agir conforme a confiança depositada, dever de lealdade e probidade, dever de colaboração ou cooperação, dever de agir com honestidade, dever de agir conforme razoabilidade e equidade e boa razão, de acordo com a doutrina de Flávio Tartus. Do conceito de boa-fé objetiva previsto no Código Civil vigente, não se pode extrair que essa boa-fé seja presumida, mas, ao contrário, deve ser pautada em condutas objetivas por parte do negociante. Ainda que um certo grau de informalidade seja admitido na lida das transações comerciais, é certo que o Código Civil cuidou à exaustão dos contratos, notadamente de compra e venda e seus consequentes, oferta, transporte, pagamento, etc. A opção pela informalidade não pode ser alegada para embasar a inobservância de obrigações tributárias acessórias. Observe-se no presente caso que o recorrente não buscou verificar a regularidade fiscal do suposto parceiro comercial, seja quanto à inscrição fiscal competente, seja quanto à regularidade do local em que operava, conforme condições expressas do artigo 59, parágrafo 1º, item 4. Também não resultou comprovada a diligência do destinatário em verificar a regularidade fiscal do seu parceiro comercial à época da transação, em observância do previsto no artigo 28 do RICNES. A inclusão no polo passivo por solidariedade da JBS foi motivada pela existência de interesse comum prevista no artigo 11, inciso 11, parágrafo 1º, que, na verdade, salvo o melhor juízo, é parágrafo único. Só um minuto, presidente, eu vou fazer a retificação aqui. Bom, vou citar aqui, então, esse dispositivo que ficou faltando no julgado que aparece para vocês, mas ao final farei a conclusão, a edição. Por conseguinte, entendo presente a hipótese de solidariedade levantada pela fiscalização e correta acusação neste ponto. Eu vou suprimir, então, a leitura com relação ao Unida, Megício, Dordives, Milovaig, Dalari Financial e Howard, inclusive porque boa parte delas não apresentou ou apresentou intempestivamente seus recursos. Eu vou passar a leitura da questão da responsabilidade solidária do responsável Vitor Mauá. Quanto ao devedor solidário Vitor Mauá, é advogado de todo o grupo econômico e da família Maci. De acordo com o conjunto probatório, sua função é de servir como consultor jurídico, tratado pelo fisco como coautor intelectual dos vários esquemas ilícitos, em especial no que tange às manobras relativas à blindagem do patrimônio das pessoas fiscais beneficiárias. Era esse devedor solidário que mantinha contato com o escritório uruguaio Pousadas e Vecino, braço jurídico no Uruguai mantido para viabilizar a abertura da gestão de Sociedades Anônimas Financeiras de Investimento, as SAFs. Dessa feita, era por intermédio dessa banca de advogados que eram envolvidas essas SAFs a todo o esquema fraudulento amplamente analisado anteriormente. Era o responsável pelo pagamento das faturas das diversas SAFs do grupo econômico, conforme vários documentos acostados ao conjunto probatório, folhas 336 e 405. Em novembro de 2002, o solidário assinando pela Dalari enviou correspondência ao banco Surinvest solicitando transferência de recursos para o estúdio Pousadas e Vecino. O devedor solidário possuía contato direto com esse escritório de advogados, inclusive havendo conversas relativas à escolha de SAFs para comporem essa estrutura fraudulenta, que tão complexa chegava a criar confusão entre seus próprios operadores, para se saber quem eram os reais proprietários de cada empresa.
Aliás, era daquele escritório de advocacia que partiam as indicações dos representantes dessas empresas offshore, tidos como pessoas interpostas em terras estrangeiras, como bem explanado pelos AFRs autuantes em sua manifestação fiscal. Sua responsabilidade decorre também do conhecimento da inserção das SAFs uruguaias no quadro societário das empresas interpostas, Multiolhos, Farol, Dove, DMR e outros. Como exemplo da livre manipulação das SAFs, temos o caso do e-mail enviado para o Dr. Fernando Posadas, solicitando alteração temporária da presidência da empresa Arganda S.A. para que a mesma efetue contratações sem que o atual presidente, Neymar Abdulmaci, apareça. Quer saber se é responsável e se existe disponibilidade de algum preposto de Posadas que não participe de outras SAFs. Folhas 80, 245 e 246. Outro exemplo disso se encontra as folhas 228, em que, num e-mail, o solidário em questão expõe aos senhores Jaime e José Miranda, FN Assessoria, que necessitam alterar com urgência a presidente da DENSE, SAF, e para isso precisam verificar os presidentes das outras empresas para não haver coincidência. Em retorno, José Miranda afirma que para fechar o contrato da Sina Participações com Alfredo, necessita de saída de solidário Nemer da DENSE, então lhe é enviada uma lista com as SAFs disponíveis, folhas 231. Aprova de sua participação na nomeação do também devedor solidário Dágio April da Silva como procurador no Brasil perante a Receita Federal da empresa estrangeira Megistes, a qual, repita-se, é sócia da empresa Multiolhos e Farelos Limitadas, folha 79.473. Portanto, ainda que alegue não ter poder para indicar procuradores para SAFs, observa-se que era dele que se socorriam para efetuar tal alteração, principalmente por ser contrato com o escritório uruguaio. Segundo o e-mail, às folhas 69, esse solidário, juntamente com o solidário Demi Abdulmaci, conduziram reunião extraordinária com os demais envolvidos acerca dos assuntos contábeis da Multiolhos, abre parênteses, plano emergencial de estratégia fiscal. Conforme consta do conjunto probatório, folhas 81, teria partido desse devedor solidário orientação para que o grupo encerrasse os processos trabalhistas antigos através de acordos. Aliás, demonstrou preocupação em conversa realizada via correio eletrônico com funcionários da devedora solidária FN Assessoria Empresarial e com a também responsável Andréa Ferreira Abdulmaci sobre o fato de estarem esses laranjas, entre parênteses, entre aspas, tendo suas contas correntes penhoradas, sustentando que tais pessoas, entre aspas, não têm culpa pela dívida, fecha aspas. Tal informação demonstra que realmente essas pessoas interpostas ocupavam formalmente nas diversas empresas do grupo AFN o lugar dos reais beneficiados desse esquema. Em conteúdos de e-mail de folhas 81, o solidário orienta os senhores José Lamarques Medeiros, advogado, e José Miranda, FN Assessoria, a destruírem documentos relativos a acertos feitos com sócios laranjas, entre aspas, em face dos bloqueios judiciais. Por derradeiro, tem-se acostado à peça defensória do solidário documento produzido pelo Ministério Público, as folhas 2.529 e 2.538, o qual denuncia o solidário juntamente com outros constantes deste AIM por práticas não condizentes com o sagrado exercício da advocacia privada, por estar em desacordo com o disposto no artigo 133 da Constituição Federal, que dispõe ser advogado dispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestação do exercício da profissão nos limites da lei. Assim também dispõe a Lei Federal de 1906, 94, em seu artigo 34, inciso 17, que constitui infração disciplinar prestar concurso a clientes ou a terceiros para a realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la. Quanto a este solidário, ainda que haja vasto material probatório juntado pela fiscalização, me rendo ao entendimento pacificado pela Egrégia Câmara Superior deste Tribunal de Impostos e Taxas, interpretando as condutas do responsável solidário Vitor Mauá, entendeu, por unanimidade, em diversas oportunidades, por excluí-lo pelo polo passivo da acusação sob fundamento de não comprovação de dolo, fraude ou simulação, aptos a ensejarem a responsabilidade por interesse comum, além do exercício regular da advocacia. Para corroborar o entendimento aqui adotado, cito como precedentes mais recentes os recursos especiais AINS 40467510, julgado em 7/4/2022, 40466000, julgado em 30/11/2021. Da parte dispositiva, diante do exposto e por tudo que mais consta dos autos, nos limites da determinação da Egrégia Câmara Superior deste Tribunal, em decisão de 14/9/2021, não conheço dos recursos apresentados por FN Assessoria Empresarial Limitada, da Lari Financial S.A., do Urdibus S.A., Boerd S.A., Megistes S.A., Onidre S.A., pois intempestivos nos termos do despacho de admissibilidade do recurso ordinário de folhas 4.358 e 4.362. Conheço e nego o provimento dos recursos interpostos por Neymar Abdulmaci, fazem empreendimentos em corporação limitada, moda agropecuária, incorporações e empreendimentos imobiliários limitada,
Maria de Fátima Butara Ferreira Bidumaci, Simon Nemer Ferreira Bidumaci, Andréa Ferreira Bidumaci, João Schoit Caco, Marcel Rodrigues Ferraz, Maurício Trovo Benedito, Ineide Maria de Souza, Dário Aprígio da Silva, Marcílio Mendes Ferreira, Milovag S.A., JBS S.A., na parte em que devolvida a esta Câmara para julgamento, mantendo a solidariedade pelo crédito tributário. Conheço e dou parcial provimento do recurso interposto por Vitor Mauad, na parte em que devolvida a esta Câmara para julgamento, para excluir a responsabilidade tributária por solidariedade nos termos do precedente desta Câmara, deste Tribunal. É como eu voto, presidente. Perfeito, doutor Ramon. Obrigado. Só retificando a informação, eu dou provimento ao recurso do... Isso. Só para esclarecimento, se eu não me engano, eu acho que a Câmara Superior não devolveu a análise do recurso do Nemer. Parece que o recurso do Nemer vai ser julgado pela Câmara. Se eu não me engano, pelo que eu li, só para aperfeiçoar o julgamento e ele não ficar com essa... Porque ele já havia sido negado o provimento ao recurso dele. Entendo. Aqui já também percebi essa questão. Porém, ele, na decisão Da final, leitura que fiz da decisão da Câmara Superior, entendi que haviam voltado todos solidários. Exatamente. Todos. Vamos fazer a releitura, então? É que ele faz uma... Doutor Ramon, não estou te ouvindo. Vou fazer a releitura. Ele faz uma ressalva no finalzinho, né? Mas entendo que é quanto ao apelo especial. Exato. Exato. Esclarecido, doutor? Obrigado, desculpa. Presidente, eu gostaria de fazer um esclarecimento também, se possível. Claro. Sim. Na responsabilidade solidária não foi aplicado o parágrafo 1º do artigo 11, a presunção, na capitulação legal do auto de infração. Daí só a capitulação da responsabilidade é apenas por interesse comum, inciso 11, e daí não há interesse comum justamente porque aqui o interesse comum ele tem que ser jurídico e as partes elas estão em polos antagônicos. Gostaria apenas de ressaltar esse ponto. Perfeito. E a respeito da inabilitação da inscrição estadual, eu destaco que ela ocorreu em 2013, ou seja, posteriormente aos fatos geradores. Essa questão foi citada, doutor. Deixa eu só conferir essa informação que a senhora me trouxe, que é relevante. Obrigada. Doutora, de fato, ela tem razão, o parágrafo único não constou como
objeto da acusação, porém eu entendo que é uma norma de interpretação da responsabilidade dos interesses comuns, então ela apenas esclarece o que seria o interesse comum nos termos da legislação paulista, a despeito do entendimento bem fundamentado e citado dos tribunais superiores que a doutora aqui citou. Eu vou manter, então, meu julgamento nesse sentido, mantendo a solidariedade. Vou só retificar a questão do parágrafo aqui no julgado. Doutor Faisal. Doutor Samuel, obrigado. Bom, primeiro, doutor Ramon, parabéns pelo voto, pela análise do caso, assim, como sempre, né? Muito cuidadoso, analisa ponto a ponto e discorre todos os seus entendimentos, né? Parabenizo o doutor Vitor e a doutora Priscila também pela sustentação oral. Eu confesso, doutor Samuel, que eu não estou convencido em relação à questão da JBS. Eu gostaria de pedir vista, se possível, para melhor analisar os argumentos da doutora Priscila. Perfeito, doutor Faisal. Entendido. Doutora Daniela, alguma consideração, algum comentário? Também gostaria de visto? Doutor Samuel, eu estou satisfeita com o voto do doutor Ramon. Eu tenho um posicionamento muito parecido com ele com relação a esses processos. Já tive a oportunidade de analisar esses processos da Operação Yellow em outras oportunidades. Parabenizo também a doutora patrona, bem como o doutor Vitor Mauad, pelas sustentações apresentadas, e o doutor Ramon pelo voto bem elaborado e profundo, detalhado apresentado. E vamos aguardar o posicionamento aí do doutor Faisal para ver se temos alguma análise diferente para repensar. Mas, a princípio, eu tenho uma tendência a acompanhar o doutor Ramon, que já seria o posicionamento que eu venho adotando em outros processos do caso. Eu venho mantendo a solidariedade, excluindo apenas o doutor Vitor Mauad nos processos que votei na superior. Mas na ordinária faz tempo que não voto esses processos em ordinária, né? A maioria deles já está na superior. Mas, enfim, vamos aguardar. Perfeito. Presidente, pode abrir a edição do voto, por gentileza? Claro. Habilitada. Aparece para vocês aí o relatório, o voto? Sim, doutor Ramon. Acredito que já esteja disponível. Então. Perfeito. E também já aparece aqui o pedido de vista do doutor Faisal, vista concedida. Então, doutora Priscila e doutor Vitor, o processo sai em vista para o doutor Faisal e volta para uma próxima sessão. Perfeito? Muito obrigada a todos. Tenham uma boa sessão. Bom dia. Obrigado. Bom dia a todos, bom final de semana. Obrigado. Bom dia, doutor.
Então, encerrando o julgamento. Do AIN 40.46.652. Autuado é Sina Indústria de Alimentos Limitado, processo sem vista para o Faisal. Encerrado. O senhor Oswaldo pode encerrar a gravação, por favor. A partir deste momento, declaro encerrada a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 19 de agosto